Sr. Ministro, de facto, o senhor tem razão. A melhor defesa é o ataque. E a única coisa que o MPD tem feito desde que ganhou as eleições é atacar a governação anterior, para tentar esconder a falta de visão e de estratégia que tem para o futuro de Cabo Verde. Essa é que é a questão. Agora, vamos mais longe. O senhor não diz que não recebe lições do PSCV na democracia. Nós estamos cá para aprender, Sr. Ministro. Nós recebemos lições de toda a gente. Seguimos a Amílcar Cabral, aprender até morrer. E queria lhe dizer, dizem que não há ganhos. Sr. Ministro, o senhor é Ministro das Finanças e do Planeamento. O senhor tem de se apresentar frente ao FMI, ao Banco Mundial, ao Grupo de Ajuda Orçamental. Diga-me como é que o senhor vai enfrentar as Nações Unidas, dizendo que não há ganhos. As Nações Unidas reconhecem que a vida dos poucos países africanos conseguiu atingir os objetivos de desenvolvimento do milénio, com a governação do PSCV. Como é que o senhor vai se apresentar perante a Mo Ibrahim, que considerou Cabo Verde o segundo país melhor governado em África? Como é que o senhor se vai apresentar perante a Heritage Foundation, que considera o país como um exemplo em liberdades económicas? Como é que o senhor vai se apresentar perante os Estados Unidos da América, que atribui um segundo pacote MCA a Cabo Verde para a sua gestão? Portanto, eu pediria, Sr. Ministro, que os deputados da maioria façam certas afirmações. Até é compreensível, mas o senhor não. O senhor é o Ministro da República. O senhor não pode ter um discurso cá e ir lá fora, como o Primeiro-Ministro de Cabo Verde fez. Aqui diz que a situação é uma calamidade. Vai lá fora e vai dizer que Cabo Verde é um exemplo. Cabo Verde é um grande país. Cabo Verde é um exemplo de democracia. Em que ficamos? Não pode ser. Porque isso tira credibilidade a Cabo Verde. E veja, a nossa preocupação primeira é com o país. Nós não podemos estar lá fora a vender um peixe e vir cá dentro e vender outro peixe, porque tira seriedade à governação e o governo é da República. Vamos aos dados. O senhor diz que nós não aceitamos que o MPD ganhou, por isso estamos a fazer uma oposição, nas suas palavras, complicada. Sr. Ministro, eu peço-lhe que faça um esforço de memória. O senhor se lembra de todas as eleições realizadas em Cabo Verde, não se lembra? O senhor se lembrar-se-á, seguramente, que de todas as vezes que o MPD perdeu as eleições, levantou suspeição e fez impugnação. Não se lembra? Não se lembra? Veja, eu perdi as eleições. Na noite das eleições, eu assumi a derrota e parabenizei o Dr. Ulisses Correia Silva. Sabe porquê? Sabe porquê? Porque na vida não se pode reconhecer que as instituições funcionam só quando ganhamos. Se o MPD tivesse perdido, teria dito que as instituições não funcionam. Porque quando perderam em 2001, disseram isso. Quando perderam em 2006, disseram isso. Quando perderam em 2011, disseram isso. E em muitos casos impugnaram as eleições do Supremo Tribunal de Justiça. Isso está documentado. Portanto, aqui, desculpe-me, mas não posso concordar consigo. Em terceiro lugar, vamos aos factos. Sr. Ministro, é que eu vou lhe pedir. O senhor ou não está a dar dados à sua bancada parlamentar ou a bancada não está a ler os dados devidamente. E eu vou lhe perguntar, e eu sei que o senhor é sério, o senhor ou não vai responder, porque o senhor, quando não tem a resposta que é cabível, não responde, opta pelo silêncio. Sr. Ministro, o senhor sabe que tão bem quanto eu que não é verdade que o teto do salário da administração pública com a sua gestão é 300 contos. O senhor sabe porquê? Porque o senhor está a estabelecer salários para administradores de 300 contos e está a fazê-los integrar conselhos de administração no executivos pagando mais 200 contos. O senhor sabe que é verdade. E eu vou lhe perguntar, não vou afirmar, vou lhe perguntar. Diga-me quanto é que ganham os administradores da ASA neste momento. E diga-me se os administradores da ASA também não estão a acumular com a administração da Cabo Verde Handling. Diga-me. Diga-me se o Diretor Nacional de Receitas atual foi nomeado por concurso público. E diga-me se o anterior, nomeado pelo governo do PSB, não foi por concurso público. Foi por concurso, lançado, seguido por instituições internacionais. Mas eu vou lhe dizer mais. Eu vou lhe dizer mais, porque os dados são muitos. O senhor tem determinado auditorias às instituições. Eu vou lhe dar o exemplo da INE. No dia 12 de agosto, o Inspetor-Geral das Finanças deu um espaço nomeando um cidadão para inspetor para fazer auditoria no INE. 12 dias depois, 24 de agosto, este mesmo cidadão que foi mandado para fazer auditoria no INE é nomeado por si, Sr. Ministro, como membro do Conselho Fiscal do INE, a ganhar 50 contos por mês como não administrador. Sr. Ministro, eu posso lhe apresentar os documentos. Veja, eu agora, como eu já sei, que podem vir aqui tentar dizer que eu estou a mentir. Eu fiz questão de arranjar os documentos antes de falar. Eu posso lhe apresentar os documentos. Agora vejam um governo que se diz sério, que ordena uma auditoria
nomeia um inspetor e passo contínuo em 12 dias põe esse inspetor como membro do Conselho Fiscal com remuneração. Qual o sentido? Com que objetivo? Diga-me, Sr. Ministro. E eu posso apresentar o seu despacho. E posso apresentar o despacho também do Inspetor-Geral das Finanças que o nomeou para fazer a inspeção. E digo-lhe mais, ele não suspendeu as funções. Ele acumulou inspetor com membro do Conselho Fiscal do INE. E eu vou lhe dizer mais. O senhor diz, fala-se de contas. Os senhores falam de contas. Sr. Ministro, quando é que o senhor apresentou contas quando era Ministro das Finanças em 90? Quem é que veio apresentar as suas contas aqui no Parlamento? Agora, por que que agora se faz fiscalização? Porque as contas, meus senhores, são apresentadas. Os senhores tiveram a criatividade de, em 90, trazer uma lei ao Parlamento para determinar que não deviam apresentar contas. Por isso é que as contas não eram apresentadas na vossa gestão. Isso está documentado, é história. Felizmente vocês não podem apagar. A história não se apaga. Portanto, sejamos sérios. Diga aos cabo-verdianos quanto é que os administradores estão a ganhar. A nível de salário efetivo, a nível de salário por cargo não executivo, a nível de regalias e outros subsídios complementares. E vamos a ver, senhores deputados, se o que os administradores nomeados por senhores estão a ganhar não ultrapassa os 200 contos. Termino dizendo o seguinte, diga-me quando é que o Presidente do Conselho de Administração do INPS ganha. Diga-me quando é que ele ganha lá no INPS e diga-me quanto é que ele ganha como administrador não executivo da Caixa Económica. Agora, faça as contas entre as duas remunerações e diga-me se isso não ultrapassa 200 contos. Muito obrigado. Eu vou-lhe recordar, Sr. Ministro, e vou recordar aos cabo-verdianos aquilo que os senhores prometeram no Programa do Governo, página 22. Novo modelo de governação do país. Despartidarização da máquina pública. E vou citar. O Governo da República defende e promove a despartidarização das esferas da administração pública através de um quadro legal específico, a separação entre o partido e o Estado, o reforço da transparência e o combate à corrupção. O Governo pretende constituir uma máquina pública de excelência e estabelecerá o acesso aos cargos, em regra, através de concurso carreira. E diz mais, ainda, página 22. O Governo promoverá a proibição da acumulação de altos cargos na administração pública com o exercício de altos cargos executivos nos partidos políticos. Sr. Ministro, nós temos de ser aqui sinceros. O seu governo, já nomeou o novo Conselho de Administração do INPS, do TACV, da Cabo Verde Telecom, da IFH, da ASA, da Enapor, do IFP, da Iletra, Casa do Cidadão, todas as direções nacionais e gerais. Não há uma única chefia que foi nomeada na sequência de um concurso. Uma deputada do MPD disse que foram realizados 57 concursos. Diga-me então, qual dessas chefias, para essas empresas, para esses cargos, é que foram nomeadas por concurso? Eu quero saber. Foi isso que nós perguntamos. Mas vou-lhe dizer mais. Sr. Ministro, o senhor sabe, os deputados do MPD podem não saber, mas o senhor sabe que está a haver acumulação. Eu vou-lhe perguntar, e eu quero que o senhor me responda, Sr. Ministro. Por mais elegante que seja a sua resposta, não fuja da resposta, dê-me a resposta. Veja, diga-me se o Presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde Telecom não está a acumular a função também de Presidente de Comissão Executiva. Diga-me. E diga-me qual é o salário do Presidente do Conselho de Administração e qual é o salário do Presidente da Comissão Executiva. Agora, quem é o Presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde Telecom? José Luís Livramento, que estava sentado aqui no início do mandato. Mas o grave não é isso, Sr. Ministro. Sr. Ministro, o PICV foi julgado nas urnas. Os senhores prometeram fazer diferente porque são diferentes. Como disse sabiamente o representante da UCID no debate parlamentar, os senhores num ano nomearam mais dirigentes partidários que o PICV fez em 8 anos. Conseguiram fazer isso. E eu vou lhe dizer mais. Veja, quem é que está na ASA, Sr. Ministro? Quem é que está na Enapor? Infelizmente, o Sr. Presidente hoje é o Dr. Austrino Correia. Senão eu perguntaria ao Presidente Jorge Santos quem é que está na Enapor, se ele conhece. Perguntaria também quem é que está no IFP, se ele conhece. Ou perguntaria quem é que está na ARFA, em Profac, se ele conhece. Ou perguntaria quem é que está
Eu perguntaria, não estou a dizer que ele saiba, mas eu tenho o direito de perguntar, perguntar não ofende. Eu poderia perguntar ao Sr. Deputado Luís Carlos Silva, se ele estivesse na sala, quem é que está na Casa do Cidadão? Quem é que está como administrador da RTCI? Eu poderia perguntar, porque é legítimo perguntar. Quem é assessor do Primeiro-Ministro? Eu poderia perguntar ou não poderia perguntar? Não é? Nós estamos aqui para esclarecer. E eu poderia perguntar, inclusivamente, seja ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional, que não é, não o senhor, o titular efetivo, e ao Sr. Deputado Luís Carlos Silva, se essas pessoas, por acaso, como ele é deputado e ele segue a governação, se essas pessoas foram nomeadas por concurso. Eu não sei. Eu não vi os concursos nos jornais, mas eventualmente os senhores, como os deputados da MPD têm informações que nós não temos, podem nos dar as informações. E estou a perguntar, não estou a informar. Vou terminar para dizer o seguinte, Sr. Ministro, esta questão é essencial. Concordo consigo, na magna casa parlamentar devemos discutir questões essenciais. Por que é essencial? Sr. Ministro, quando se nomeia uma chefia para um cargo para o qual não tem qualquer conhecimento, potencia-se a degradação da máquina pública. Potencia-se. E eu vou lhe dizer mais. Há sinais, Sr. Ministro, e eu estou a fazer isso como alerta, acredite. Porque se Cabo Verde piorar, todos nós apanhamos. E nós não queremos. Eu vou lhe dar um exemplo. Cabo Verde Telecom. O senhor sabe que desde a privatização em 95, não se nomeia nenhum diretor sem concurso público. O senhor sabe que neste momento os quadros da Telecom estão enfurecidos e revoltados, porque já se está a fazer nomeações sem concurso público. Pergunte uma diretora que foi nomeada há pouco tempo, se foi nomeada por concurso. Pergunte se já não entraram na Cabo Verde Telecom familiares de um dos administradores dos TACV. Pergunte se foi por concurso público. E eu estou a dizer aqui com toda a segurança e calma, porque eu sei que os trabalhadores da Cabo Verde Telecom estão a ouvir. Eles sabem que eu não estou a mentir. Eu sei que os trabalhadores da Enapor me estão a ouvir. Eles sabem que eu não estou a mentir. Eu sei que os cabo-verdianos estão a ouvir e sabem que eu não estou a mentir. Sr. Ministro, eu não estou a fazer isso como uma crítica destrutiva. Eu acho que o senhor já está há 1 ano. O senhor ainda tem tempo para emendar a mão, para corrigir. O senhor tem tempo. Faltam mais 4 anos. Tenha coragem de fazer isso, Sr. Ministro. O país agradece e o PICV aplaudirá. Obrigado. Por que o MPD votou contra o diploma do concurso público? Porque, de facto, o MPD é contra o concurso público. O MPD é contra a igualdade de oportunidades. O MPD é contra a que os cabo-verdianos tenham acesso em igualdade aos cargos na função pública cabo-verdiana. O MPD está num grande dilema. O MPD prometeu aos cabo-verdianos despartidarização. Prometeu concurso para tudo e alguma coisa. Até prometeu concurso para se candidatar a cargos internacionais, como por exemplo ao BAD. Foi isso que o MPD prometeu. E o que é que o MPD fez? O MPD tentou de nomear todas as pessoas próximas dele para os cargos de chefia. O que é que nós assistimos neste 1 ano de governação no MPD? Todos os cargos foram preenchidos, nenhum cargo de chefia foi por concurso público e em quase todos os cargos estão pessoas que foram fundadores, ou dirigentes, ou militantes do MPD. Essa é que é a verdade. Mas o MPD, quando usou esse discurso com os cabo-verdianos, sabia o que estava a fazer. O MPD nunca quis o concurso público. Se o MPD quisesse e o governo fosse sério, salvo o devido respeito, o que é que o governo faria? O governo assumiria funções, tiraria todo mundo que ele acha que é do PICV, porque tem de governar com gente que é da sua confiança, nomearia em substituição por 6 meses, como diz a lei, todos os diretores. Nesses 6 meses organizaria concurso e selecionaria os mais competentes de Cabo Verde. Não fiz isso porque quer dar aos dirigentes do MPD essas chefias. Permitam-me dizer o seguinte, um governo que nomeia todas as chefias sem concurso, escolhe a dedo as chefias para os cargos colocando os seus antigos dirigentes e pior, desrespeita os cabo-verdianos quando cria o artifício da cartinha para convencer o cabo-verdiano de que alguém que escreve a cartinha fica despartidarizado. Isso é irresponsabilidade. Isso é falta de compromisso com o país. Isto é não ter visão, não ter coerência, não ter palavra, mas, sobretudo, não ter amor a Cabo Verde. Permita-me dizer,
Senhor Ministro, quando o vi cá, tinha esperanças que o senhor tivesse vindo convencer o seu grupo parlamentar para aprovar a lei dos concursos públicos. Porque vocês têm satisfações a dar aos cabo-verdianos. O que é que fazem? Vêm tentar ludibriar mais uma vez os cabo-verdianos, dizendo que vão trazer. Todas as vezes que vos é cobrado uma promessa, dizem vamos fazer, vamos trazer, vamos dar, vamos realizar, vamos implementar. Esse vamos, quando é que vai acabar? Para começar, estamos a fazer, estamos a aprovar, estamos a implementar, estamos a cumprir aquilo que prometemos aos cabo-verdianos. Senhora Deputada, portanto, o seu tempo terminou. O MPD foi contra em 2014 o concurso público. 3 anos depois o MPD não evolui, apesar de ser governo. O MPD é governo, mas vota contra o concurso público porque não defende os cabo-verdianos. Muito obrigado. Já ninguém duvida que as promessas foram arquivadas, os compromissos foram esquecidos e a palavra dada o vento levou. Todos constatam que estamos perante uma quebra geral de compromissos e uma falha profunda na materialização das promessas assumidas pelo MPD e pelo Dr. Ulisses Correia Silva nas campanhas eleitorais e no programa do governo. Com efeito, conjura de um anjinho, prometeu-se a despartidarização e com um plano diabólico invadiu-se a administração do Estado e assaltou-se os cargos públicos, garantindo-se prendas e troca de favores por altos trabalhos prestados em campanha eleitoral e promovendo-se a mais escandalosa partidarização da administração pública. Chegou-se mesmo a ponto de, por incompetência ou por incompatibilização com os desmandos do chefe, alguns dos agraciados deixarem os postos mesmo antes de aquecerem as poltronas dos seus cargos. Prometeu-se gerir com transparência e gere-se os assuntos sensíveis do Estado às escondidas e com uma luz baixinha, não para poupar a Eletra, mas sim para furtar-se aos olhos da fiscalização. Prometeu-se igualdade de oportunidades e mesmo na porta de entrada da governação, protagonizou-se a maior discriminação jamais vista entre os que se vestiram de verde nas campanhas e os que têm gostos por outras cores e têm preferências por outras ideias. Prometeu-se governar com ética e promovem-se negócios com os recursos e bens estratégicos do país, sem dar nenhum cavaco, nem ao Parlamento, nem aos cabo-verdianos. Prometeu-se seriedade na governação e muda-se de palavra com toda a naturalidade na noite para o dia, criando uma grande instabilidade nos cabo-verdianos sem qualquer necessidade. Prometeu-se assumir Cabo Verde como partido, mas dividiu-se os cabo-verdianos e protagonizou-se a marginalização completa daqueles que não leem pela cartilha do partido que está a governar, emprateleirando-os, desperdiçando recursos, acantonando capacidades e ferindo de morte a democracia. Prometeu-se mais liberdade de imprensa e a prática demonstra uma interferência grosseira nos órgãos públicos da comunicação social, numa tentativa de pressionar o setor privado da comunicação social e uma ação direta de condicionar os jornalistas considerados incômodos. Prometeu-se colocar os interesses do país em primeiro lugar. Hoje, promovem-se negócios com os bens do Estado, sem acautelar os interesses do próprio Estado e adota-se uma política de destruição de tudo aquilo que possa ser considerado bandeira da anterior governação. Prometeu-se o céu e a lua à juventude. E hoje considera-se a política para esta camada como a menos prioritária, dedicando-lhe apenas 0,1% do bolo orçamental. Prometeu-se diminuir a dívida pública até a exaustão. E hoje se aposta no endividamento interno, se aumenta o estoque da dívida pública para 132,2% e banaliza-se os avales e garantias que a prazo tornam maior o risco do aumento da dívida. Prometeu-se emprego e pede-se agora calma, como se o tempo deste jogo fosse mais do que 5 anos e, para fechar a conversa, proclama-se que o emprego não cai do céu. Prometeu-se o concurso generalizado
para acesso a cargos públicos. E a primeira medida tomada por este governo, com a agilidade de um bom atirador, foi a eliminação da lei do concurso público. Enfim, cabo-verdianos, o homem que prometeu felicidade a este país desapareceu. Desapareceu, deixando-nos apenas o rasto da campanha, o rasto das promessas arrojadas, o rasto do simpático sorriso que hoje nem com cócegas se consegue tirar, o rasto do homem que parecia ser de Estado e o rasto do líder que pretendia parecer hábil, imaculado e empreendedor. Mas a pergunta que fica é a seguinte: será que quem falhou tanto, quem faltou tanto à verdade e anda na contramão de todas as promessas e no sentido contrário de todos os compromissos, estará em condições de renovar novos compromissos? Não devemos perder de vista que o primeiro orçamento de 2016 não deu sinais de estar em linha com o programa do governo. Não cumpriu as metas fixadas e a sua execução foi muito aquém do estipulado nesta Casa Parlamentar. Se podemos levar em conta as desculpas desajeitadas do governo em como a autoria desse orçamento de 2016 não lhe pertencia porque governou apenas por escassos 8 meses, o que dizer do orçamento de 2017, que também não respondeu, nem está a responder aos desafios do país e aos compromissos desta maioria ruidosa e lesta nas promessas, mas silenciosa e pachorrenta nas respostas e na materialização dos compromissos. Todas as premissas nos apontam para mais um exercício daqueles que já estamos acostumados, para no final sermos confrontados com a mesma situação de desculpas com o passado, com a pesada herança e com a culpa dos outros, sempre os outros, para tentar condicionar a oposição, silenciar os críticos e fingir que se está a caminhar sem sair do mesmo sítio. Desta vez, com as lições bem estudadas, pelo menos no que diz respeito à comunicação, lança a mão a uma enganadora operação de charme, simula contactos e audições e vende para todo o país gato por lebre e fica convencido que está a iniciar a definição de um plano de voo para um país desenvolvido e feliz. Pura operação de marketing, própria daquele que não confia nem acredita no valor do seu produto, mas sim na percepção que se quer criar junto do consumidor para lhe transmitir a tranquilidade e despertar a vontade do consumo. A nossa imagem enquanto país vai se deteriorando e a nossa credibilidade, que tanto custou a edificar, vai se desmoronando. Caras cabo-verdianas e caros cabo-verdianos, hoje estamos cá a meio percurso, uma vez que falta este governo apresentar apenas mais 2 propostas de orçamento de Estado. E constatamos que este orçamento é um orçamento de frustração, preparado com muita cosmética e acompanhado de uma grande operação de marketing, como dissemos atrás. Com efeito, na sua preparação, ensinou-se numa grande operação de cosmética a auscultação de todas as forças vivas da nação. Mas as suas propostas não foram absorvidas. Prometeu-se levar pela primeira vez o orçamento do Estado à concertação social, mas os parceiros ficaram apenas nas linhas gerais. Este é, pois, um orçamento de frustração porque, contrariamente àquilo que se esperava, não vem cumprir os principais compromissos de campanha retomados no programa do governo que a maioria do MPD e o primeiro-ministro Luís Correia de Silva assumiram com os cabo-verdianos. Este orçamento é de desesperança, porque dá uma machadada na esperança daqueles que acreditaram que 2018 seria o ano da mudança de rumo e das respostas concretas para os seus problemas. É também de desesperança, porque insensível à grave situação, porque passam a parte significativa da população a braços com o mau ano agrícola e com a necessidade de adquirir os bens essenciais. É um orçamento de quebra de confiança, porque se no primeiro ano, no primeiro orçamento, havia o benefício da dúvida, se no segundo havia o aprendizado, o terceiro, afinal a terceira é que é de vez, era para ter respostas estruturadas, com impacto concreto no país e na vida das pessoas. Mas quem confia após 3 enganos consecutivos? Este é um orçamento que empobrece o país
e aumenta as desigualdades sociais e as assimetrias regionais. Basta ler com atenção os contornos das respostas gizadas. Com efeito, o Primeiro-Ministro prometeu aos cabo-verdianos atualização salarial anual das pensões, incluindo o salário mínimo, que hoje vem anunciar o seu aumento depois das pressões que sofreu. Este orçamento não atualiza os salários e não atualiza as pensões. Isto num ano de seca, com os custos dos bens alimentares a dispararem no mercado e os preços dos bens e serviços essenciais aumentarem de forma galopante. O Primeiro-Ministro e a sua maioria prometeram gerar 9.000 empregos dignos por ano. E este orçamento teve a habilidade de não apresentar propostas concretas para emprego dignos. O Primeiro-Ministro e a sua maioria prometeram crescimento económico de 7% ao ano, redução drástica da dívida pública, gratuitidade no sistema de ensino e uma educação de qualidade, redução da pobreza para níveis baixíssimos, redução das assimetrias regionais e mais oportunidades para as ilhas, solução imediata para os transportes aéreos e marítimos, isenção da taxa moderadora na saúde, igualdade de oportunidades no acesso a cargos públicos, taxa zero para a inovação, taxa zero para micro, pequenas e médias empresas. Mas mais do que não cumprir com os compromissos assumidos, este governo demonstra a sua grande insensibilidade para com as dores dos cabo-verdianos. Senhor Primeiro-Ministro, parece que é chegada a hora de assumir as suas culpas e pedir desculpas aos cabo-verdianos pelas promessas generosas e por estas respostas minguadas. Os cabo-verdianos hão de lhe perdoar porque são generosos, mas o senhor Primeiro-Ministro tem que reconhecer que errou nos números, que possivelmente foi enganado pelos seus fazedores de contas, que eventualmente poderão estar ao seu lado, no job palado, que não avaliou bem a situação difícil que anunciou e iludiu a todos com a intenção de faltar à verdade. Se não fizer isso, terá que submeter primeiro ao tribunal da sua consciência e depois ao julgamento do povo, que geralmente é implacável com quem falta à verdade. Senhor Presidente, caras cabo-verdianas e caros cabo-verdianos, Cabo Verde está a atravessar um período de seca como há muito não se via, em que as esperadas chuvas não chegaram, em que os agricultores veem as suas sementeiras completamente perdidas, em que os criadores de gado são obrigados a vender os seus animais a preço de saldo, em que muitas famílias do mundo rural já não dispõem de recursos para garantirem 3 refeições por dia e em que os cabo-verdianos, em geral, são confrontados com o aumento do custo de vida. Bens essenciais já duplicaram de preço. Serviços fundamentais já registraram um acréscimo que ultrapassa, em alguns casos, 20%. E este governo apresenta um orçamento sem atualizar os salários, sem alocar verbas razoáveis para a agricultura e sem reforçar os programas sociais de apoio à família. O Governo da República continua a acreditar, quase 2 anos depois de ter vencido as eleições, que pode continuar a fazer da retórica um instrumento de política, como se as palavras e o papel pudessem ser transformados em dinheiro ou alimento para continuar a enganar os cabo-verdianos. Tudo isso porque o MPD, quando era oposição, elegeu como bandeiras de campanha um conjunto de matérias que são francamente fascinantes para fazer campanha, mas que são extremamente complexas e difíceis na governação. A saúde, a área essencial da governação, se tem transformado cada vez mais num negócio em que todos são obrigados a pagar, excluindo-se da assistência médica aqueles que não tenham recursos para suportar a despesa. Este setor, que tanto reconhecimento valeu a Cabo Verde nos últimos anos, já registrou nestes 18 meses um franco retrocesso, com doenças que outrora tinham sido consideradas quase erradicadas, atingirem a qualificação de epidemia, como foi o recente surto de paludismo. E num país de ilhas, não se acautela nem a deslocação de especialistas, nem a evacuação de doentes em condições de dignidade para os hospitais centrais. Tudo por culpa da falta de visão, da falta de planificação e das falhas na articulação. E a propósito das evacuações, não poderíamos deixar de realçar a inexistência clara de uma estratégia para o setor dos transportes que está sem rumo, nem direção, não esquecendo a forma como vem sendo gizada
a prometida reestruturação dos TACV para a privatização, que se transformou da noite para o dia numa venda intransparente, obscura e com claros laivos de proteção de interesses outros que definitivamente não protegem nem um país, nem os cabo-verdianos. Estamos perante um governo promotor de negócios que em nada beneficiam Cabo Verde e os cabo-verdianos. Um governo que tem a coragem de entregar de mão beijada um recurso estratégico de Cabo Verde e de todos nós, e que institui na barba cara de todos um monopólio nos voos domésticos, sem a publicação de uma única, repito, uma única folha de papel e sem que nem a sociedade civil, nem os deputados, nem os sindicatos, nem os próprios trabalhadores da empresa saibam o que está a passar, só pode ser um governo que está desnorteado e que é inconsequente. Ninguém sabe de nada, nem quanto custou a operação, nem quem fez a avaliação, nem as garantias que foram prestadas ao Estado de Cabo Verde, nem que futuro nos é reservado enquanto país de ilhas que somos. Estamos perante um governo que faz um hipotético contrato de gestão para as operações internacionais que ninguém conhece, que aceita cláusulas de confidencialidade nesses negócios como se estivesse a negociar bens próprios e que qual criança que recebe um brinquedo novo saltita de contente por receber 2 aviões com 27 anos cada, de uma companhia que precisava renovar a sua frota e encontrou a oportunidade para se libertar das suas aeronaves mais velhas e ainda ser bem paga para isso. Com o negócio deste, Cabo Verde passou a ser uma espécie de cavalo manso, que qualquer um pode montar e galopar tranquilamente e até tirar uma soneca em pleno passeio, porque os riscos são inexistentes e o destino é seguro. Como já se fala do mercado de saudade, ou do seu desaparecimento, também se pode concluir que se está perante um negócio de Morabeza, esta marca que nos notabiliza e nos coloca agora nesta situação de dar tudo sem pedir nada em troca. Triste para Cabo Verde, muito triste para todos nós. E a tudo isso acresce o aumento das assimetrias regionais, com o governo a vir tentar nos convencer que com 100 mil contos previstos no orçamento, a ordem de 8 mil contos por cada município mais pobre está a promover a discriminação positiva desses concelhos. Esse montante, Sr. Dr. Ulisses Correia Silva, Primeiro-Ministro, terá servido e servirá para que os presidentes de Câmara do MPD renovem a sua frota automóvel, adquirindo carros de luxo, como aliás já aconteceu no município interior de Santiago. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, caros deputados, por mais que custe ao MPD e ao Sr. Primeiro-Ministro, é tempo de parar, é tempo de pensar. Pensar para melhor agir, agir para melhor pensar, como tão bem profetizou Amílcar Cabral. É tempo de assumir que a campanha já terminou e o país precisa de um governo a governar com responsabilidade para o bem de todos os cabo-verdianos. Todos queremos que Cabo Verde seja uma terra de prosperidade, com mais crescimento, mais emprego, mais coesão social, melhor habitação e mais segurança. Por isso o governo tem de pensar com seriedade, agir com responsabilidade e construir uma economia robusta que dê uma resposta efetiva à pobreza e ao desemprego, que contribua para fortalecer o capital social e sirva para projetar Cabo Verde para novos índices de desenvolvimento humano. Esperamos que ao longo do debate se aceite com humildade as propostas para melhorar este orçamento e encontrar as respostas para a aflitiva situação por que passam as nossas gentes. Muito obrigado. Bom, gostava desde logo de reafirmarem como o PSCV está dentro de uma caixa e essa caixa limita-o de ver aquilo que está sobre a mesa. Reparem, um partido que diz que nós estamos a empobrecer o país, deixar um país estagnado, não crescia, estamos a crescer hoje a 4%. O que é empobrecimento? É 0% ou é 4%? Os senhores deixaram um país sobre-endividado.
com dívidas escondidas que ascendem a mais de 11 milhões de contos. Os senhores, em relação à dívida, o PSDB é um partido imaculado, um partido santo, um partido virgem. Não tem responsabilidades em relação a essa matéria. Mas convenhamos, é preciso que haja coerência. A dívida que aumenta hoje tem a ver com a assunção da má gestão do governo anterior. TACV, IFH, Cabo Verde Facefer, etc, 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 Casa para Todos, etc, etc. Meus senhores, essas dívidas, hoje, são contabilizadas como dívida do Estado, passaram diretamente para a dívida e faz aumentar o estoque da dívida em porcentagem do PIB. Essa é uma responsabilidade que tem de ser sacada diretamente aos senhores que estão aqui do PSDB. Sejamos responsáveis, assumamos as nossas responsabilidades e sejamos coerentes. Claro que é um desafio hoje gerir esse fardo da dívida. É um desafio enorme. E nós temos que poder encontrar uma solução para reduzirmos o estoque da dívida em porcentagem do PIB. Mas não há o amanhã sem o ontem. Esse ontem tem de ser assumido. O PSDB, como partido histórico, devia assumir essa responsabilidade perante os cabo-verdianos e não fingir-se em como não tem nenhuma responsabilidade em relação a este assunto. Como é que um governo pode empobrecer um país quando um governo está a olhar para as empresas? Senhores deputados, os senhores têm uma relação complicada com as empresas. Mas eu digo-vos, as empresas são ilhas sociais num oceano de mercados. A empresa é uma instituição social de primeiro nível no nosso país. Não criemos aqui uma sombra à volta das empresas. As empresas são os trabalhadores. As empresas são os clientes. As empresas são os fornecedores. As empresas é o Estado. São as empresas que produzem, que inovam, que gerem empregos, que fazem o país crescer e avançar. E que pagam impostos. Se não criarmos um ecossistema para que as empresas funcionem um país desenvolvido, quem é contra as empresas é contra o futuro deste país e destas ilhas. Porque nós, quando falamos das empresas, falamos das pessoas. Que são as empresas que criam riqueza e criam valor para as pessoas. E, portanto, Sr. Deputado, não há aqui empobrecimento, há aqui enriquecimento do país. Não há aqui mais endividamento. Eu vou terminar. Há a gestão da dívida que os senhores deixaram um elevado fardo para as futuras gerações e os senhores, no mínimo, deviam assumir essa responsabilidade, mas fingem-se que são irresponsáveis, que são virgens, imaculados e santos em relação a essa matéria, mas não são. Muito obrigado. Obrigado. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Em relação a um programa de transformação radical do setor, e como o Governo vem reafirmando, este é um negócio complexo, é um negócio que comporta riscos, é um negócio estratégico para o país. Porque se o Governo estivesse mal intencionado, a solução não seria essa que estamos a tentar, seria outra. Mas nós conseguimos aguentar, temos uma visão para os transportes aéreos e marítimos em Cabo Verde e estamos a procurar viabilizar as soluções para que tenham o menos impacto possível na dívida pública interna e possamos ter uma solução eficiente do ponto de vista do negócio. E nós afirmamos mais uma vez, os transportes internacionais têm de ser analisados numa ótica de negócio, têm de ser rentável, não pode ser feito à custa dos recursos dos contribuintes. É o próprio negócio que tem que ser rentável. Para viabilizarmos o negócio internacional, e é nisso que estamos a trabalhar com toda a força, com toda a dinâmica, estamos convencidos em como seremos capazes de trazer uma solução para o país. O Governo, uma vez concluído o processo, vai colocar toda a documentação para consulta pública, para que todos os cabo-verdianos tenham acesso à informação e saibam tudo aquilo que aconteceu durante o processo até chegarmos à conclusão final. E, portanto, aqui não há razões para qualquer dúvida ou suspeição. O que o país precisa, caros deputados, é de confiança. O que o país precisa é de confiança, não é de ruído, de especulação, de insinuações, de acusações gratuitas
apenas para perturbar o normal andamento do país e as soluções que estamos a desenhar e que são estruturantes e que irão mudar de vez o rumo da economia cabo-verdiana e da sociedade cabo-verdiana. Colaborem por este país. Este país merece a colaboração e o concurso de todos nós. Muito obrigado. Sr. Presidente, o Sr. Ministro das Finanças terminou a sua locução falando de ruídos, lançamento de suspeições. Eu entendi que o senhor, enquanto isso veio na sequência dos pedidos de informação que a oposição faz, porque o Sr. Ministro das Finanças é o que mais tem recebido cartas da minha parte enquanto líder parlamentar, solicitando informações de negócios feitos em nome do Estado de Cabo Verde. Entendi eu que quando ele fez esse pronunciamento, tendo em conta que o pedido de informação é o direito que me assiste enquanto deputada nacional, que o senhor devesse intervir no momento. Como não o fez, eu achei por bem pedir a interpelação. Primeiro, para recordar que pedir informações sobre quaisquer negócios públicos é um direito que assiste a qualquer deputado nacional. Ademais, sendo oposição, para cumprir o seu mandato de fiscalização. Para dizer também, Sr. Presidente, que pedi a interpelação porque estou de consciência absolutamente tranquila que nós não estamos a lançar ruídos, nem suspeições, sem base. Eu pedi, de forma concreta, e há cartas que podem provar, o Sr. Ministro sabe, não há necessidade de eu divulgar a carta, não é? A não ser que ele diga que não é verdade, pedindo-lhe o contrato de gestão assinado com a Islander. O Sr. Ministro respondeu-me dizendo que não me poderia facultar a carta porque o contrato tem uma cláusula de confidencialidade. Estou, portanto, Sr. Presidente, a justificar porque que eu pedi a interpelação e porque que eu entendi que o senhor deveria ter feito a intervenção na condução dos trabalhos. Está muito claro. E já agora, está muito claro. É para dizer que nós não pedimos informações de caráter abstrato. Nós pedimos informações concretas. Se o Ministro já obteve a autorização da Islander para nos facultar o contrato, nós agradecemos. Mas, naturalmente, que estranhamos que sobre o negócio público o Estado de Cabo Verde não possa facultar o contrato. A mesa já está bastante esclarecida. O negócio sobre a conclusão do trabalho. é público. Portanto, a mesa está bastante esclarecida, portanto, queira parar por ali. Não, queria entrar para esse caminho. O governo é um governo transparente. Todas as informações serão facultadas. Olha, neste caso até, a senhora deputada teve a habilidade de mandar pedir o contrato antes de eu ter assinado o contrato. Veja. Não, no dia, eu ia assinar o contrato de manhã, já à noite já tinha carta que era para entregar o contrato. Antes de eu ter assinado o contrato, veja. Mas todas as informações vão ser fornecidas. Nós somos um governo transparente. Agora, o que nós não admitimos é má fé. São acusações gratuitas, algumas delas irresponsáveis, sobre pessoas que estão a trabalhar com o sentido de boa fé e estão a colocar tudo, mas tudo, ao serviço desta República. Nós não admitimos essa atitude, é apenas isso, mas as informações serão fornecidas nos termos da lei e nos termos do regimento. Muito obrigado. A primeira nota, tendo em conta que se está aqui a repetir a questão do mau ano agrícola, eu quero reafirmar que, para além dos 100 mil contos que estão inscritos no Orçamento do Estado, há um compromisso firme de mobilização de recursos para o financiamento de um programa de 10 milhões de euros, mais de 1 milhão de contos. Esse compromisso é firme, senão eu não estaria aqui a anunciar. Não teria nada a ganhar vir aqui ao Parlamento e perante aos cabo-verdianos dizer que o Governo já mobilizou 10 milhões de euros. E lembrem-se, eu volto a chamar a memória, quando nós dissemos, relativamente à situação de Santo Antão, que estávamos a mobilizar recursos para o financiamento e recursos externos, os senhores não acreditaram. E demonstramos. Conseguimos, executamos. Deviam estar ao nosso lado, numa atitude positiva, até para passar uma mensagem positiva aos nossos parceiros, de que Cabo Verde, de facto, precisa
de recursos excepcionais para fazer face a situações excepcionais, como é o caso da seca. Eu acho que ninguém ganha com este frenesi de tentar tirar proveito político relativamente a uma situação que atinge famílias, atinge agricultores, apreensão relativamente ao futuro próximo, criadores de gado. O que é que os senhores ganham com isto? Se nós tivermos que contar o número de palavras que foram ditas desde ontem relativamente ao aproveitamento da situação numa ONU agrícola, teríamos um calhamaço neste momento. Eu acho que deveríamos sintetizar esta parte. O Governo está a fazer os esforços, já há sinais muito claros de compromisso. Nós vamos executar o programa. Segundo, relativamente a esta ideia de trazer novamente essa ideia peregrina de criação de uma classe empresarial próxima do MPD. Esta é lançar uma desconfiança generalizada a toda a classe empresarial cabo-verdiana. Com uma ideia já preconcebida de que incentivar investimento privado, fomentar investimento privado, automaticamente tem por detrás esquemas, tem por detrás negociatas, tem por detrás gente corrupta de dois lados. Esta é a pior forma de perceber o conceito de desenvolvimento de um país. Que não se faz apenas com o Estado. O Estado é importante, sim senhor. O Estado é importante e para nós não é o Estado grande ou o Estado pequeno, é o Estado eficiente. O Estado que garanta condições de incentivo, fomento, benefício, regulação, indução do processo de crescimento via empresas, via famílias, via cidadãos. Não é a administração pública que faz desenvolvimento de nenhum país. Não é o governo em abstrato, nem as câmaras municipais. São as famílias, são as empresas, são as organizações da sociedade que precisam de um ambiente favorável para o fazer. Essa é a nossa perspectiva, é a nossa abordagem do processo de crescimento e do processo de desenvolvimento. A terceira nota é para lhe dizer que o senhor, de facto, e eu digo-lhe isso com todo o respeito, o senhor e o seu governo têm sido um governo de reação. E eu dou-lhe exemplos. Isso a propósito do senhor não se dar ao trabalho de responder ao deputado João do Carmo. É para lhe dizer que o senhor, de facto, tem de mostrar ser um primeiro-ministro de reação. Reação a quando? Da questão de Santo Antão. Veja que o senhor só foi mobilizar verbas na União Europeia quando foi pressionado pela sociedade e pelos deputados da sua bancada para não aumentar o IVA em 0,5%. O senhor só trouxe aqui o anúncio do aumento do salário mínimo nacional para 13 mil escudos depois da pressão da sociedade. O senhor já decidiu marcar, pelo que se disse, a reunião de concertação social depois da pressão da sociedade. O senhor mandou retirar os manuais escolares de circulação depois da manifestação da sociedade. O senhor reage às pressões que sofre. Entrando concretamente na questão. Sr. Primeiro-Ministro, o senhor reservou no seu orçamento do Estado apenas 100 mil contos para uma ONU agrícola. É preciso dizer isso claramente. O senhor vem dizer-nos que já mobilizou 10 milhões de euros. Tudo bem, estamos contentes. Ainda bem que conseguiu. Tomara que consiga mobilizar mais. Agora, o que nós queremos e o que nós lhe propusemos era que o senhor pegasse no orçamento, visse todas as verbas que poderiam ser redirecionadas e pudesse canalizá-las para uma ONU agrícola, para que tenha impacto já, porque a situação é emergencial. O montante mobilizado é bom, mas quando chegar, eventualmente, o gado já terá morrido. Acho possível fazer-lhe essa proposta, que o senhor retire verbas, um montante de cada orçamento previsto nos ministérios, aloque a questão de uma ONU agrícola custa, mas como é o PICV a propor-lhe, o senhor recusa-se a receber a proposta. Portanto, nós reiteramos a proposta. Sr. Primeiro-Ministro, há um montante enorme previsto para as locações de estadias. Aloque essa verba a uma ONU agrícola.
Há um montante enorme nos encargos comuns. Retira verba, parte dessa verba aloca ao mundo agrícola. Há um montante muito grande nos fundos. Aliás, que os senhores eram contra os fundos, mas agora os fundos servem para tudo. Retire uma parte desses fundos e coloquem no mundo agrícola. E o montante que for mobilizado, nós estaremos para dar palmas, para parabenizá-lo, mas ajude-nos a salvar o gado antes que morra. Ajude-nos a apoiar os agricultores antes que desanimem. Apoie as mulheres chefes de família no campo. É um pedido, é um apelo. E eu vou lhe dizer, por mais que o senhor me queira ofender, primeiro priorize os cabo-verdianos, depois me ofenda. Eu acho que assim fica melhor. Segunda questão. Classe empresarial. Não, o PICV não é contra o setor privado. O PICV não é contra as empresas. O PICV é contra, sim, a lógica de os senhores predeterminarem vencedores próximos do MPD. Queira concluir, é isso que senhora somos deputada. contra. E eu vou lhe dizer que os senhores estão a demonstrar que nós devemos ter essa preocupação. Por quê? Porque os negócios que estão a fazer são intransparentes. Eu repito-lhe, são intransparentes. Ontem o senhor disse que eu vou ter todos os dados. Eu gostaria de hoje ter recebido o contrato de gestão com a Islander. Ainda não recebi, Sr. Primeiro-Ministro. Eu vou-lhe pedir aqui à frente de todos os cabo-verdianos, porque o senhor disse que eu devo pedir em local próprio. Cabo-verdianos, peço formalmente ao Governo que me faculte o contrato celebrado com a Islander. Não é? Senhora deputada, conclua. Por último. Senhor Presidente. Senhora Deputada, relativamente a São Tontão, a senhora deve ter memória. Eu estive em Bruxelas em outubro, em visita. Tive a honra de estar com o Presidente da Comissão da União Europeia. Foi na altura que nós colocamos a questão, estou a falar de outubro do ano passado, e houve já garantia, nesse encontro, de que a União Europeia iria apoiar Cabo Verde. E estou a falar em outubro. Não houve nenhuma reação à manifestação ou qualquer imposição da sociedade. Nós antecipamos até um processo que seria muito mais moroso relativamente à mobilização de recursos. E tivemos sucesso. E vamos ter sucesso neste aqui. Eu vou-vos calar a boca com factos. E com factos. Sim, é um termo que se usa. É parlamentar. Eu vou-vos calar a boca com factos. E com factos. Sim, é um termo que se usa. É parlamentar. Segundo, senhora deputada, nós já dissemos, já reafirmamos que temos certezas na mobilização de recursos. Repare, esses recursos estarão disponíveis já em dezembro. Portanto, entrarão antes de entrar em vigor do Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado, se aprovarmos, e vamos aprová-lo, entrará em vigor em 1 de janeiro. Então, se eu posso mobilizar recursos que não tenham impacto no orçamento, que não tenham impacto nas despesas, consigo mobilizar recursos externos para financiar e em tempo útil, que possa dar respostas àquilo que é a necessidade de execução do programa, porque é que eu não uso? Agora, há outras motivações por detrás de vir fazer estas arrumações de verbas. É passar uma ideia de que o Governo está a gastar em deslocações, o Governo está a gastar em despesas, em cargos comuns, e não está a dar resposta. Depois dramatiza-se. Gado a morrer, venha fazer socorro. Este tipo de discurso não passa. Não passa nos agricultores, não passa nos criadores de gado, não passa na sociedade cabo-verdiana, não passa nos jovens, não passa. E as respostas são dadas com factos. Vem-me falar de lógica pré-determinada de vencedores próximos do MPD. Mais uma vez faz aqui suspeições, eu digo quem são esses vencedores do MPD. Quem são os empresários que a senhora está a classificar de MPD, que está por detrás de avales e garantias, e incentivos e benefícios fiscais? Identifique-os para ficarmos
esclarecidos. Eu não classifico os empresários... Não classifico os empresários de MPD, de PCV ou do CID. São empresários cabo-verdianos. Sejam eles do PCV ou não sendo do PCV, as pessoas são livres em primeiro lugar. As pessoas não andam com os símbolos dos partidos na testa. Não identificam-se quando nascem com os partidos políticos. Nós temos uma abordagem diferente. Eu tenho uma abordagem de liberdade. De liberdade. Não uma liberdade de não uma imagem de conotar as pessoas, conotar empresários. E a ideia de classificar este governo de intransparente, de corrupto e de suspeito. Porque há uma predisposição e construir uma tese que diz o seguinte: gente próxima do MPD, então, em consequência, todos os atos que este governo faz são suspeitos. Por isso, a sua intenção aqui, reiterada, de pedir contratos, de pedir memorandos, não é para fiscalização da atividade governativa, a parte de um pressuposto de que tem gente corrupta, tem gente que faz negócios obscuros e faz-se aqui tentativa de um trabalho de detetive particular para, atrás de cada ato do governo, tentar confirmar a tese. Isto é que está por detrás de todo este expediente de tentar criar na sociedade esta ideia de transparência. Não é e não tem nada em absoluto a ver com a fiscalização da atividade governativa deste governo. Muito obrigado. O Primeiro-Ministro, na sua intervenção, disse que vai nos calar a boca. Eu senti-me ofendida. Eu não sei se é possível eu justificar a ofensa, Sr. Presidente. Posso? Não, se considera ofendido com isso... Posso usar a palavra? palavra? Tem a palavra ao abrigo número 1 e o Sr. Primeiro-Ministro ao abrigo número 2. Portanto, tem a palavra, Sr. Muito Deputado. bem. Bom, Sr. Presidente, o Sr. Primeiro-Ministro é responsável politicamente perante o Parlamento. O regimento da Assembleia Nacional, no seu artigo 4º, determina como poderes dos deputados, a linha J, formular perguntas orais ou escritas ao Governo, à Administração ou a qualquer entidade pública para esclarecimento da opinião pública sobre quaisquer atos do Governo ou sobre qualquer assunto que interessa à vida do país e obter respostas nos termos da Constituição e deste regimento. A linha K diz que é poder do deputado requerer e obter do Governo e dos órgãos da administração ou de qualquer entidade pública informações e publicações úteis que considere indispensáveis ao exercício das suas funções. Ora bem, quando o Primeiro-Ministro diz que vai nos calar a boca, ele demonstra aquilo que já foi retomado ou foi anunciado por alguns deputados do MPD, que é o Governo não tem obrigação de prestar informação à oposição, o Governo não tem o dever de facultar documentação à oposição para o exercício da fiscalização nos termos da Constituição e do regimento. Tudo isso por quê? O Governo, de facto, tem feito exatamente aquilo que o deputado do MPD disse ontem e que o Primeiro-Ministro retomou aqui. Agora eu peço aos cabo-verdianos que pensem connosco. Alguém pede informação, não tem resposta. Pede contrato de gestão sobre o recurso estratégico do país e não lhe é facultado porque há cláusula de confidencialidade. Pede as contas gerais anuais dos TACV e não recebe. Pede as contas gerais anuais da ASA e não recebe. Pede informações da AC e não recebe. E eles querem nos convencer que é um governo transparente só porque o Primeiro-Ministro anuncia e diz que ele é o mais impoluto dos homens, o seu governo é o mais transparente dos governos e tudo é claro. Mas está claro onde? O Primeiro-Ministro chegou ao ponto de dizer na televisão que eu terei as informações em sede própria. Na altura, eu achei que ele estava nervoso, eventualmente, e não teve tempo de se parar para a resposta. Porque, veja, sede própria é carta no âmbito do regimento e da Constituição que eu enviei ao Ministro das Finanças e aguardei a resposta. Não. Os ministros do Governo são chamados para as audições das comissões especializadas. Quantas vezes já não apareceram na data pré-estabelecida e ficaram a adiar? O Ministro das Finanças teve 4 meses para comparecer na audição dos TACV na Comissão Especializada de Finanças e Orçamento. A Ministra da Educação esteve 1 mês e tal para comparecer na Comissão Especializada de Assuntos Sociais para dar informação dos manuais.
E a propósito da ideia que o senhor diz que nós temos do seu governo, senhor Ministro, senhor Primeiro-Ministro, veja, alguém que primeiro anuncia, por exemplo, eu vou só lhe dar um exemplo, que os manuais foram doados, depois, quando descobre... Deputado, só um minuto. Sim. Queira centrar-se na ofensa... Eu estou a centrar-me. O senhor Primeiro-Ministro, por favor. O senhor Primeiro-Ministro disse-me, eu espero que não conte isso no tempo, porque eu estou a justificar o corte. Mas pode avançar, pode O senhor avançar. Primeiro-Ministro disse-me... Posso avançar? Muito obrigado. Quando se diz que o negócio é doação, depois vem-se descobrir que, afinal, houve o pagamento do Ministério da Educação. A empresa, entretanto, que recebeu o pagamento, pede às alfândegas para isentar a entrada de produtos porque é doação. O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Eu estou a perguntar que me digam. Quando um governo entrega os voos domésticos a uma empresa sem publicar no boletim oficial, nada. Sem publicar nos jornais oficiais, nada. E vem nos dizer que vai adquirir 19%, vai pagar 126 mil contos, sem dizer quem fez a avaliação, sem publicitar a avaliação, depois vai dizer que vai entrar com 30% em espécie, porque é a avaliação da cota de mercado, sem se saber como é que chegou a essa avaliação. Quer dizer, os senhores querem que nós acreditemos de olhos fechados em tudo o que dizem. Mas veja, Sr. Primeiro-Ministro, o povo, de facto, votou em si. E eu espero que governe bem, para o bem de todos nós. Mas o povo também, estou a concluir, Sr. Presidente, o povo determinou que o PSV deveria fazer fiscalização. Eu não posso fazer fiscalização nas balizas que o senhor decide que me estabelece, porque senão eu não estarei a fiscalizá-lo. E olha, eu gostaria de não ser ofendida por si, mas eu percebo as suas ofensas. Por quê? Quando o senhor não ofende diretamente, o senhor pede ao Ministro dos Assuntos Parlamentares para ofender, não é? Porque ele ofende talvez de forma mais abrupta. Mas eu quero dizer, eu vou concluir, eu quero dizer, senhor Primeiro-Ministro, senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares, eu, desde já, vou vos dizer que não vão me ofender. E agradeço penhoradamente, como deputada nacional, que me respondam às questões que eu coloquei. E não venham tentar me condicionar, dizendo que a oposição é fraca, que a oposição está dividida, porque a vossa avaliação é importante. É importante, mas vale o que vale. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Olha, com tranquilidade. O que eu disse é deveres parlamentar. Calar-vos a boca com factos. Agora, vamos contar o número de ofensas que a senhora líder do grupo parlamentar, numa só intervenção, fez na abertura do debate de ontem. Governo diabólico, eu podia ter pedido 114. Vergonhoso, pachulento, outro 114. Vende gato por lebre, outro 114. Trabalha luz baixinha, obscuro, mete-se em interesses outros, faz negócios com bem estratégico, mula mansa. São as palavras. Iscas suculentas. Iscas suculentas. Coutada, e há bocado na intervenção que fez, disse que nós somos uma coutada. Disse. Coutada, disse. Repare, aí está, tem uma tese. Isto também, como vocês fazem isso por sistema, acaba por ter um padrão de vítima. Vem já com a pré-ideia, porque antes de qualquer deve ter feito uma intervenção, já tinha dito que ia ofender. Então, há uma tese, procura uma palavra, diz e transforma em ofensa. No entanto, a senhora tem um catálogo de ofensas que numa só intervenção fez ao governo, ao primeiro-ministro, e nós não pedimos 114. Sabe porquê? Eu não estou aqui para armar-me em vítima, nem para armar-me em... É como no jogo de futebol, que às vezes há jogadores que se dão um toque, depois rebolam no terreno para dar dedo numa falta grave. Afinal, foi apenas uma simulação. E o árbitro não dá cartão amarelo. Portanto, o seu padrão de comportamento está muito evidente relativamente a esse tipo de coisa. Agora vou-lhe dizer o seguinte. A senhora primeiro acusa, lança suspeições, depois pede documentos. Acusa, lança suspeições, depois pede memorandos de entendimento, pede contratos.
Pergunto se é assim que nós nos devemos reger nas relações institucionais. Foi assim com a Binter, foi assim com a Icelandair. Amanhã, se aparecer um outro interessado, um outro parceiro estratégico estrangeiro nas privatizações, não tenho dúvida que vai ser assim. Foi assim nos manuais escolares. Portanto, sentencia e depois pede informação. Relativo de que parte desse investimento era doado. Foi sempre dito assim. Foi sempre dito assim e foi demonstrado. Por isso, vamos utilizar a proposta que eu faço, é que utilizemos bem o 114, o regimento e a senhora se abstenha de dar ofensas. Muito obrigado. Muito obrigado. Quando me diz que eu não conheço a realidade do meu país, é sua opinião. Eu respeito. E eu não vou partilhar consigo opiniões que eu tenho de si. Porque eu acho que não é isso que me traz cá como deputada nacional. Eu estou cá para discutir os problemas do povo. Não estou cá para emitir opiniões sobre o senhor, sobre aquilo que o senhor conhece ou deixa de conhecer. O senhor pode tentar me ofender, pode não responder, mas não me silenciará. Eu continuarei a falar, continuarei a felicitá-lo por tudo aquilo que o senhor fizer bem e continuarei a denunciar tudo aquilo que não estiver bem. Porque esse é o meu papel. Quem me colocou aqui foi o povo de Cabo Verde. Portanto, enquanto eu estiver cá e tiver vida e saúde, acredite que eu não ficarei calada. Muito obrigada. Obrigado.